Já aconteceu com você de alguém estar fazendo alguma coisa que precisa que mude de ideia e ninguém conseguiu mudar aquela ideia da mente ou da cabeça ou do coração daquela pessoa, e aí você falou assim: deixa comigo, eu converso com ele. Já aconteceu isso? Deixa comigo, deixa que eu vou lá, eu falo com ele, eu tenho intimidade, pode ficar tranquilo que ele vai pensar diferente. Eu sinto como se Deus quisesse fazer isso com a gente hoje. Tanta coisa já foi dita para que a gente tomasse uma decisão específica. Eu sinto como se Deus estivesse falando com a gente hoje assim: não, Jess, fica tranquilo, eu vou falar com eles. Deixa que eu falo. Você quer ouvir? Você está preparado? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Versículo 39. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. A gente vai continuar lendo esse texto e falando cada parte dele, e aprendendo o que o Senhor tem para nos ensinar. Mas antes, feche os seus olhos. Você que está em casa, você que está aqui no prédio da igreja, fale com o Senhor. Jesus, o Senhor quer falar comigo? Eu estou aqui. O Senhor escuta. O Senhor tem algo para me dizer? Eu quero ouvir. Tem tanta coisa que eu estou pensando, estou planejando, mas eu sei que o Senhor tem ideias muito melhores que as minhas. Por isso, Jesus, eu desarmo o meu coração. Eu me rendo para ouvir o que o Senhor tem para dizer essa noite. Amém. Para que você entre aqui nessa história, que Jesus está no Getsemane orando. Quantos aqui já tentou ou tirou algum parafuso de algum lugar com as faquinhas de serra, aquelas faquinhas de mesa de casa? Eu queria só que levantasse a mão, só para me saber se todo mundo fez isso já, né? Agora imagina que você tem que trabalhar numa empresa de tirar parafusos. E a ferramenta que deram para você é uma faquinha de serra. E você tem que tirar pelo menos 100 parafusos por dia. Que luta, hein? Vai ser difícil, não vai? Porque tem uma chave Phillips que é para isso. Ou até uma parafusadeira. Na vida com Deus, tem coisas que parecem com isso. Quando a gente usa uma coisa que foi planejada para uma coisa, para fazer outra, é sempre muito difícil. E o teor dessa ministração aqui, o que o Senhor falou no meu coração, é falar um pouco sobre a oração. E qual é o propósito da oração? Para que a oração foi feita? Porque se a gente começar a usar a oração com um objetivo que não foi o que foi feito a oração, fica muito difícil, fica muito entediante, fica muito chato, fica muito... tem que orar. Não é assim? Se a oração está chata é porque está sendo usada para fazer coisas erradas. Igual a faquinha. Né? E a oração é uma conversa, como essa que a gente está tendo, mas é um pouco diferente porque aqui eu estou falando e vocês não estão conversando comigo, mas estão pensando. A oração é uma conversa onde você fala, onde Deus fala, onde você se aquieta, onde Deus escuta você. A oração e uma conversa, ela tem vários objetivos, né? A gente pode sentar numa cadeira aqui, eu chamar você aqui amanhã para a gente conversar sobre futebol. E é uma conversa ou não é? É uma conversa.
Eu posso sentar com você e a gente discutir um negócio. A gente vai montar uma fábrica de máscaras, né? E vamos fazer as melhores máscaras. Tem tanta gente que faz máscara aqui na igreja que não dá nem para falar de um, senão é tanta gente, Edileuza, só que eu conheço uma Edileuza, Zeneide, tem um monte aqui. Se a gente sentasse para falar sobre máscaras, era ou não era uma conversa? Era uma conversa. E aí o que me faz pensar que para que foi inventada a conversa com Deus, que é a oração? Tem um objetivo principal. Ela pode ser usada para várias coisas, mas existe um objetivo principal da conversa com Deus. Para a gente entender isso, para a gente perceber melhor o significado da oração, que é muito importante. Por exemplo, eu liguei para uma pessoa hoje para falar uma coisa muito importante. E era importante para mim e era importante para a pessoa que estava recebendo a ligação. Aí eu te pergunto, a conversa era importante? Sim. Só que o menininho, o filho da pessoa, estava com o celular na mão jogando. Na hora, né? Normal, isso é normal, né, gente? O filho da mãe está com o celular na mão, brincando durante o dia e tal. Quando ele viu a minha ligação, o menininho devia ter uns 5 anos que ele tem. O que ele fez? Olha o dedinho. Não deixou nem o celular vibrar. Porque para ele a minha conversa era importante ou não? Não era importante para ele, mas para a mãe dele o assunto era importante. A oração para a gente é importante. Para Deus que vai conversar com a gente é importante. Mas para a televisão, a oração não é importante. Para uma diversão ou o trabalho, a oração não é importante. E não é que o menininho é ruim, e nem que a televisão é ruim. Apenas aquilo não é importante para aquilo. Por isso que, alguns minutos depois, a mãe percebeu que tinha uma chamada. Ela tomou o celular da mão do menino e ficou aguardando. Eu liguei novamente e a gente conversou. Porque depois que ela percebeu o que era importante, ela atendeu. A gente sabe que a oração é importante. E a gente sabe que a gente tem que tomar da mão de quem está esse momento de oração da gente. E a gente vai fazer isso. Para a gente orar. Aí nós vamos voltar para o texto e saber o que é o objetivo principal da oração. Você já esteve do lado de alguém orando e essa pessoa começou a orar alto e você começou a ouvir a oração dessa pessoa? E assuntos até assim, confidenciais. Um dia eu estava orando do lado de uma pessoa, a pessoa começou a contar uns negócios lá. Eu falei, Senhor, eu não quero ouvir isso aqui. Eu estou concentrado aqui, eu quero ficar prestando atenção aqui. E a pessoa conversando, quase que eu pedi, baixa um pouquinho, eu estou ouvindo tudo. Mas você já ouviu a oração de alguém? Todo mundo, né, gente? Só que tem uma pessoa que orou alto. E a gente pode ajoelhar do lado dessa pessoa e começar a ouvir a oração dessa pessoa para que a gente compreenda o conteúdo, para a gente aprender a orar. Jesus, no Getsemane ele ajoelhou e o versículo 1, no caso o versículo 39, como de costume ele ajoelhou e começou a orar alto, tão alto aqui que chegou 2000 anos depois, lá na sua casa a oração dele, com o objetivo de me ensinar e te ensinar ao que falar e o que conversar nessa oração. Porque definitivamente, irmãos, o objetivo principal da oração não é tirar nada de Deus. O objetivo principal da oração não é fazer com que a nossa vontade seja realizada. E é por isso que a gente entristece e não continua orando, porque a gente aprende, e é uma verdade, a gente tem que orar com fé. Que se a gente orar com muita fé, o desejo do nosso coração vai ser realizado. Mas muitas vezes o desejo do nosso coração não é realizado quando oramos e oramos com fé. E aí a gente fica frustrado e não quer orar mais, porque esse negócio não
funcionam. Vamos ajoelhar do lado de Jesus aqui, só no pensamento. E ouvir o que ele estava falando, o que ele estava orando. Mas antes dele ajoelhar, no versículo 39 diz que, como de costume, ele foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Só segue alguém fazendo algo se aquilo pelo menos parece que é interessante. Concordam comigo? Se eu começo aqui empolgado, fazer alguma coisa, uma pintura na parede, e eu estou empolgado e eu canto, alguém vê eu pintando e está vendo que o resultado é bom, com certeza alguém vai passar do lado e dizer, tem um rolinho desse para me pintar também? A oração ela tem que ser, e esse movimento da gente de oração precisa ser algo tão empolgante para nós, que as pessoas elas se animem em fazer também e seguir nossa rotina e costume, como de costume que Jesus fazia. Aí vamos ver o versículo 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse. Aí Jesus chega lá, e os discípulos estão indo com ele. Porque, gente, 2 dias depois, mais ou menos, 1 ou 2 dias depois, Jesus vai ser crucificado, vai passar uma situação muito complexa, difícil, como todos nós que estamos aguardando o resultado de uma prova, estamos enfrentando um problema grave e sabemos que já está chegando a hora daquele problema ou se resolve ou não se resolve, está chegando a hora e a gente chama alguém para orar com a gente, não é? Gente, vamos ali. Quantos de nós pedimos para nos juntarmos em oração com um objetivo, com um propósito? Jesus chega com seus discípulos e ele fala assim, fica aqui, ali onde está a bateria, porque eu vou para lá, mas vocês ficam orando aí, o objetivo da oração é esse, tá? O tema da oração é esse, fica aí orando, tá bom? Combinado? Eu vou lá, depois eu volto, a gente termina a oração, faz o complemento aqui. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Aqui, gente, está revelado no versículo 42, o desejo do coração de Jesus. Qual o desejo do seu coração? Por que você veio para a igreja hoje? Por que você ajoelhou hoje de manhã? Ou, na realidade, por que não ajoelhou? Mas qual o desejo do seu coração? Eu quero casar. E aí você ajoelha e fala, Senhor, meu desejo é isso aqui, ó. Meu desejo é isso aqui, eu tenho que comprar isso aqui, eu tenho que ir isso aqui, eu tenho que fazer esse negócio. O desejo do coração de Jesus está descrito no versículo 42. Ele fala assim, ó, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade. Qual era a vontade de Jesus? Que o cálice fosse afastado. Está claro aí? A vontade de Jesus é que ele não tivesse que enfrentar aquela dor, aquele problema, aquela questão que ele estava prestes a enfrentar. E, gente, cá para nós. Se a oração feita com fé atende os nossos pedidos, vocês acham que Jesus tinha fé? Claro, não tinha? E muita. Jesus ora. E agora a gente pensa assim, Deus vai atender o desejo do coração de Jesus e vai responder do jeito que Jesus queria, na vontade. Porque o querer de Jesus era que a vontade do Senhor fosse realizada. Mas existe uma vontade. E aí é que está o desfecho da história. Versículo 43, apareceu um anjo do céu e o fortaleceu. Aí a gente pensa assim, Jesus fez um pedido, o anjo veio. Vai ver com o que na mão? A resposta. Com presente. Valentina liga, papai, eu quero sorvete. Eu chego em casa, o que ela espera? A vontade. Aí eu chego para ela e falo assim, não tem sorvete hoje. Ela fica frustrada ou não fica? Jesus orou e o anjo veio. E o anjo o fortaleceu.
Vamos continuar o texto aqui para a gente entender essa lógica que o texto diz. Versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Espera aí, gente. Eu oro pedindo uma solução para um problema e um anjo vem, traz uma notícia que me deixa ainda mais angustiado. Que notícia é essa e que fortalecimento foi esse que o anjo trouxe? A notícia que o anjo trouxe foi o seguinte: não dá para sair fora desse problema, não dá para enfrentar de outro jeito. Mas agora, o que é o fortalecimento? Pense no final da história. Tem duas coisas aqui que eu imagino que fortaleceu Jesus. A primeira, esse anjo foi como um treinador, que o atleta está correndo e só faltam 5 metros, só que ele está tão cansado que ele não consegue enxergar a faixa. E o treinador chega do lado e ele olha para o treinador desesperado, fala assim: e agora, me ajuda, eu vou parar. E o treinador fala assim: continua que está chegando. E aí ele atravessa a faixa e depois fala com o treinador: ainda bem que você estava aqui. O que o anjo falou que o fortaleceu? Primeiro ele falou que a missão tinha que ser feita, e o fortalecimento que o anjo disse: está chegando o final. O fortalecimento que o anjo disse, eu imagino, é que pode ficar tranquilo que o Pai vai estar com você até o final da história. Quando Jesus percebeu que ele não poderia mudar de história, mas que o Pai estaria com ele, o que Jesus fez? Orou ainda mais intensamente. Para quê? Para que Deus estivesse tão perto que a maior influência de Jesus, fosse a voz de Deus. Quando a gente começa a conversar com gente que está desanimado, o que acontece com a gente? Quando a gente começa a conversar com gente que quer ganhar dinheiro a qualquer custo, a gente começa a querer ganhar dinheiro a qualquer? Quando a gente conversa com pessoas que estão apaixonadas por Jesus, a gente começa a ficar apaixonado por quem? Quando Jesus percebeu, e ele sabia disso, o anjo falou alguma coisa para ele que o fortaleceu, que Deus estaria com ele até o final da história, ele falou assim: agora sim, eu dou conta. Por quê? Porque ele está comigo. E aí eu vou para a questão. O objetivo da oração não é tirar algo de Deus. Alguns dias atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Jesse, eu orei por uma questão, nós oramos por essa questão. Todos oraram por essa questão. Todos pensaram juntos na resolução dessa questão. E agora que eu estava com esperança que ia se resolver, a questão vira todinha e a tragédia acontece. Mas a gente não estava orando com fé? E eu fiquei diante dessa pessoa pensando e perguntando para Deus: e agora? Porque você ora com fé quando seu filho está doente. Você ora com fé quando está prestes a perder o emprego. Você ora com fé quando você vê que a conta foi para o vermelho e você não sabe o que fazer. Você ora com fé quando a situação ela te pressiona tanto que você não tem outra saída. E o seu desejo é que a sua vontade seja realizada. E muitas vezes essa vontade não é realizada. E eu perguntei a Deus: o que eu vou falar agora? Foi quando eu me lembrei desse texto. Nem tudo que a gente quer está sob o nosso controle. Mas toda vez que nós conversarmos com Deus, Ele vai estar mais perto. A oração, o objetivo principal dela não é tirar algo de Deus, é trazer a presença para perto. Esse é o objetivo principal da oração.
Então a gente ora para quê? Para ganhar alguma coisa? Não, é para atrair a presença. A gente ora para quê? Para tirar alguma coisa do Senhor? Não, a gente ora para Ele estar tão perto que a gente vai ver o estilo de roupa que Ele veste para a gente imitar. A gente ora para Deus estar tão perto que quando o problema apertar, a gente olha para o nosso treinador e ele vai falar assim: está chegando o final, você dá conta comigo aí dentro. Porque sem mim, nada. Sem orar e orar certo, com o objetivo de receber a presença, e depois que você ora e você vai ser cheio dela, você poderá fazer tudo, porque tudo é possível ao que crê em quê? Que crê que Deus está ali. Como diz o pastor Elcio, quando a gente ora e a situação não muda, pelo menos a perspectiva da situação muda dentro de nós. E a gente fica do lado de Jesus ajoelhado, perguntando para Ele o que é o objetivo da oração, e a gente vê que o objetivo da oração, o principal, é tão diferente do que a gente imaginava, ou o que a gente imagina. E a gente fica mais tranquilo quando a gente não recebe alguma coisa, porque pelo menos não, principalmente Ele está ali com a gente. Porque a gente muitas vezes ora pensando que a gente tem uma autoridade extraordinária. Eu cheguei em casa, foi ontem, Valentina estava na televisão assistindo um desenho lá, igual na casa de muita gente. Eu cheguei e ela falou assim: papai, eu já terminei aqui. Você pode usar, eu deixo. Eu olhei para ela assim e fiquei pensando: será que ela acha mesmo que tem toda essa autoridade sobre mim? Ela acha. Mas eu não corrigi, eu não fui rude com ela. Eu deixei ela pensar que tem essa autoridade, porque eu não quero ser chato com ela. Porque não precisa. Porque a autoridade que ela sabe que eu tenho e a autoridade que eu sei que eu tenho, uma fala dela não muda. A autoridade que Deus tem sobre as coisas não muda, porque às vezes a gente acha que Ele está fazendo errado. Por isso que Ele olha para a gente às vezes assim: você é sério mesmo que você está falando isso? Não, você está brincando, né? Aí a gente olha assim: está brincando, Senhor. Esse tem que ser o nosso coração. Porque quando a gente começa a olhar para Deus e fala assim: você tem que fazer o que eu quero. Aí Ele fala assim: você não entendeu nada. Você não entendeu nem o que é intimidade, e não entendeu nem o que é a minha autoridade para fazer mover o mundo, e talvez ao teu favor, mas desse jeito aí você tem que aprender primeiro. O objetivo da oração não é tirar nada de Deus, é fazer com que a gente esteja perto dEle. E tem tanta coisa maravilhosa aqui nesse texto, gente, mas com 1 minuto não dá para a gente ir além. Quando Jesus volta, e a gente finalizar aqui, quando Jesus volta, Ele encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Você sabe por quê? Porque os discípulos é gente igual você, igual eu. Você já pediu alguém para fazer uma oração e pediu assim: faz uma oração aí, gente, ora pela gente. Eu estou numa situação e você pediu para a sua célula orar e mandou no grupo, e a resposta que você recebeu das pessoas é o quê? 2 mãozinhas assim, né? E aí você está torcendo que o pessoal está orando, não está? E se o pessoal estiver dormindo? E aí você manda nós vamos fazer um relógio de oração, 3 horas da manhã é o seu horário. Beleza. 3 horas da manhã o cara está como? Jesus poderia olhar assim e falar assim: rapaz, não, deixa estar, não. Jesus fez isso? Jesus volta para ele e fala a mesma coisa que ele falou no início: gente, pelo amor de Deus, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus não estava preocupado com ele. Jesus estava preocupado com o outro. Então, quando você pedir ao outro alguma coisa, lembre-se que o outro é gente igual você e pode falhar com você. Tá? E a sua oração tem que se preocupar mais com o outro do que com você. Esse é o objetivo principal da oração, que a gente se aproxime de Deus. Feche seus olhos aí onde você está.
Senhor Deus, obrigado. Muito obrigado porque a sua palavra ela vem no nosso coração e faz a mudança que precisa ser mudada. Que o nosso estilo de oração a partir de agora seja diferente. E que a gente tenha prazer em orar. Porque o peso ele foi arrancado. Tu és tudo que nós precisamos, Tu és tudo que nós queremos, Tu és tudo que nós necessitamos para viver. Então aumenta a nossa fé, enche o nosso coração de força para que a gente resista e não passe a vida cometendo erros. A gente acerte mais porque está contigo. A gente acerte mais porque está na Tua presença. A gente acerte mais porque eu tenho o Senhor nos influenciando diretamente. O Senhor será a nossa maior influência. Que o objetivo da oração para nós seja esse. E principalmente esse. Nos aproximar de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Jesus.